Olá pessoal, tudo bem? Esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo sobre o programa chamado Vida Lúcida. No vídeo anterior eu expliquei direitinho, está lá no meu canal do YouTube, o que vem a ser Vida Lúcida. Só para dar uma relembrada, eu vou trazer que então Vida Lúcida é um programa estruturado que busca, de uma certa forma, responder a uma tendência que já vem acontecendo de maneira muito forte, não só no Brasil como no mundo, em relação à redução do consumo de álcool. Existe esse forte movimento caminhando para o saudável, né, que demonstra ou evidencia muito forte essa escolha, né, da população em relação à redução do consumo de álcool. Tanto é que isso vem preocupando os grandes produtores de bebidas alcoólicas e a redistribuição também, os bares, restaurantes e adegas e tudo mais. Isso é um movimento muito produtivo, muito bacana, né? E o que acontece, né, que eu trouxe lá no nosso outro vídeo? A gente não está falando do momento onde o álcool destrói a vida da pessoa, né? A gente também não está falando de uma situação onde existe uma necessidade, né, em função de questões de saúde, né, para que a pessoa resolva deixar de beber ou reduzir o consumo. Aliás, a gente nem fala a respeito de deixar de beber, né, o álcool, a bebida alcoólica, mas ter uma relação mais consciente, com mais presença com o álcool, mudando um pouco o automatismo que foi construído ao longo de muitos anos, em que a gente, como eu, né, começa a beber o álcool lá na juventude, no fim da adolescência, na juventude, e cria esse hábito, e esse hábito vai sendo fomentado pela sociedade, pela cultura, né, pelo nossa cultura. E então a gente vai se mantendo, né, nesse hábito, né, de consumir o álcool, né, e de uma forma, às vezes, até inapropriada, exagerada, assim como eu, né, fazia também. E isso não quer dizer que seja, né, algo que destrói a vida da pessoa, que é uma situação insustentável, não. Tanto é que a minha experiência conta que quanto mais eu, né, me posicionava, né, no mundo corporativo, tinha essa ascensão, né, mas isso estava ligado, porque tudo isso leva assim a coquetéis, a jantares, né, onde o álcool está ali presente. E o incomum é não consumir o álcool, né? Então, e o que acontece é que a vida da gente vai mudando e a gente vai, de uma certa forma, mantendo determinados hábitos, né? Não só o álcool, mas outros, né, também. E aqui a gente está buscando dar um passo atrás e fazer essa reflexão sobre o consumo do álcool a respeito, através de um programa estruturado chamado Vida Lúcida. Existem esses dois extremos, né? Aqui está a alegria, a festa, né, a amizade, risada, né, bares, confraternizações, né, futebol, né, com toda essa carapaça, né, com todo esse manto de alegria e felicidade. E do outro lado está, né, um momento muito triste, né, onde a pessoa se entrega efetivamente para o álcool, né, e começa a cometer atos inapropriados, né, prejudicando a si mesmo, a família, né, a quem está em volta, né? Então, entre essas duas balizas, né, esses dois extremos, existem muitas camadas, né? E é nesse público, nessas camadas, que a gente busca conversar. Não tem nada extraordinário, né, acontecendo, nada drástico, né, não tem nenhuma crise. Mas está tudo bem. Mas está bem, mas de repente a gente pode, quem sabe, repensar, né, muitas coisas na nossa vida, e o consumo do álcool, nesse caso, para tentar fazer uma reviravolta e melhorar ainda mais o que já está bom, né? Então essa é a tônica do projeto. E lá eu expliquei muito a respeito do que vem a ser o conceito da sobriedade inteligente. Acessa lá o vídeo, que é um conceito que sustenta
o programa Vida Lúcida. E aqui nesse eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia, que é a metodologia Habitar, que é uma metodologia que eu já emprego em outros programas. Vocês talvez já tenham ouvido falar do programa Habitar o Presente, né? E aqui eu vou utilizar esta metodologia para a gente conduzir os encontros, né, do Vida Lúcida. Então, o Habitar, cada letra tem um significado. O H é de honestidade, é onde a gente para, né, e observa. E a gente traz à tona, né, reflexões, né, dá espaço atrás, traz à tona as reflexões e pensamentos e autoanálises, né, onde a gente busca, né, entender efetivamente como nós nos posicionamos e honestamente como nós nos posicionamos em relação ao álcool, né? Então, e muitas vezes a gente também depara com algumas mentiras que a gente conta para nós mesmos. Então, esse momento é um momento de honestidade. O A do Habitar é atenção plena, que é perceber gatilhos, impulsos, é trazer essa habilidade de você perceber o que, né, te coloca, né, diante dessa escolha inevitável de beber álcool, né? Então, a atenção plena é um exercício que faz com que a gente desenvolva essa capacidade de, né, dar uma pausa, criar uma pausa entre o que vem, né, solicitando ou impondo, né, uma determinada ação e a ação em si. E aí a gente cria, então, essa possibilidade de uma escolha mais consciente. Então, atenção plena. E o B do Habitar é a base emocional, né, porque tudo isso está imbricado, né, é a questão da solicitação do gatilho externo, é a questão da base emocional que nos leva a, né, fazer aquilo, né, como sempre foi feito, né, e entender qual é a base emocional do meu consumo de álcool, né, reconhecer as emoções e necessidades sem usar as compensações automáticas, né, sem usar as compensações automáticas. Então, entender qual é a base emocional que sustenta, né, o que eu, né, venho fazendo em relação a isso. E o I do Habitar é a identidade. Quer dizer, você constrói, nesse momento, uma autoimagem alinhada com a próxima fase de vida. Quer dizer, você vai refletir como é você, né, sem o álcool. Como seria você sem o álcool, né? Ou com uma redução efetiva do consumo de álcool. Então, essa autoimagem você constrói para você ter né, um espelho para onde olhar, né, um ponto onde você vai olhar no futuro. A T é de transformação. Daí, então, você cria hábitos. Você cria efetivamente, racionalmente, quais serão seus hábitos, né, suas rotinas. Observa, então, os ambientes aonde você vai frequentar, para que você, pelo menos nesse início do processo, você esteja menos suscetível ao que pode te levar a um momento em que se torna inevitável você voltar a consumir o álcool. O próximo A do Habitar é a autonomia. É escolher por si só. Você cria essa autonomia, né, sem disputa e sem necessidade de agradar ninguém externamente, né, porque, afinal de contas, sempre vai haver, né, o questionamento, o assédio. Né. Eu, por exemplo, eles falam por mim que muitas vezes, né, as pessoas, nesse 1 ano e 2 meses, né, falavam, não é possível, você está sempre associa a religião, associa algum problema de saúde, né, quando, na verdade, se trata de uma escolha consciente. E o R do Habitar é a renovação, que é, então, né, quando floresce essa nova pessoa, onde você consegue, né, se relacionar com todo aquele ambiente, com tudo aquilo que a vida oferece, sem necessariamente estar envolvido na questão de consumo de álcool. Então, esse é o processo Habitar, que a gente, na verdade, é uma estrutura, ele não é linear, né? É uma coisa que um sustenta o outro, né? Então, a gente vai construindo, indo e voltando, e vai buscando um melhor momento para cada uma das conversas e práticas, né? Então, é isso que eu queria trazer, né, nesse vídeo agora, voltado para explicar o método, né, o método Habitar. E se você quiser voltar no vídeo anterior, lá no meu canal do YouTube, eu tenho lá a apresentação do programa, e com mais detalhes sobre o que vem a ser, né, o que está por trás
desse programa Habitat. Então, se isso falou contigo, se isso é uma coisa que está no seu radar sobre essa questão de redução, deixar de beber bebida alcoólica, você tá, né, esse vídeo vai te conduzir. E em breve eu vou fazer o lançamento, abrindo inscrição para as turmas, para a gente começar a botar em prática isso daí. Tá bom? Muito obrigado por me dar atenção e até a próxima.